Agora que já faz um mês que estreou na Netflix os episódios que cobrem o arco de Skypiea em One Piece, eu resolvi que era a hora certa para falar sobre um dos mais polêmicos momentos da obra, né? Eu digo polêmico porque esse arco ele divide bastante os fãs. Tem aqueles que amam e aqueles que odeiam, né? Então é um dos raros momentos em que isso acontece, que não existe um consenso sobre a qualidade, né, dessa história. E eu quero tentar nesse vídeo entender por que é, explorar alguns pontos que me fazem acreditar que esse realmente não é um grande uma fase muito boa, né, do anime, do mangá. Porque eu me encaixo na parcela de fãs que realmente não gosta de Skypiea. E aqui eu vou dar as minhas razões para isso. A começar pelo grande vilão, né, dessa saga, que é o Enel. Ele, pra mim, falta muito carisma e sensação de perigo nele, sabe? Apesar dele possuir uma das frutas mais insanas, né, de todo o anime, eu nunca sinto aquele momento de eita fudeu quando ele apareceu, sabe? Tipo, eu não consigo explicar muito bem isso. É algo mais pessoal meu, mas eu não tenho essa sensação de caralho, como é que eles vão derrotar esse cara? Meu caralho, ele chegou, já era, sabe? Eu não tenho isso. E além dessa falta de perigo e de medo do vilão, ele não tem carisma nenhum, cara. O One Piece ele desenvolve muito bem os seus vilões, né? Geralmente cada um com personalidades bem cativantes, bem marcantes, habilidades únicas, e eles têm sempre essa característica de serem autoritários, né? Eles são uma representação de opressão. E apesar do Enel ter essa característica, falta tantas outras que tornam os outros vilões de One Piece bons, né? E acho que isso se deve principalmente pelo fato de que quando o seu poder é mostrado, fica claro pra gente como ele vai ser derrotado, né? Que a eletricidade dele vai ser inútil contra a borracha do Luffy, né? Então os seus poderes não vão funcionar no protagonista. Tipo, eles deixam já escancarado como ele vai ser derrotado, como eles vão solucionar esse problema, né? E não é como o Crocodile, por exemplo, que ele tem muito mais esse ar de ameaça que o Enel, por exemplo, que primeiro que ele já tinha o título de Shichibukai, já fica, eita caralho, aqui a barra vai ficar pesada. E tipo, a gente não sabia como eles iam fazer para derrotar, como o Luffy, né, ia fazer para derrotar aquele cara, né, já que os golpes dele não estavam funcionando de jeito nenhum. E aí quando o Luffy tem a sacada genial de utilizar a água que imune os seus poderes, a gente fica, puta, tá aí uma solução inteligente e que surpreende, sabe? Então a gente tinha esse medo dele, do Crocodile, porque a gente não sabia como o Oda ia fazer pro Luffy derrotar esse cara. Aqui não, aqui desde o início a gente já sabe, né? E a gente até anseia por esse momento, puta, quando o Luffy vai aparecer. E daí a trama, ela fica enrolando, né? Ela fica fazendo de tudo para esses dois personagens se encontrarem somente no final, porque assim que o Luffy enfrentar ele, acabou, já era, né? O Luffy vai derrotar fácil, e foi o que aconteceu. Então, tem essa questão, né, de que a ameaça dele a gente sabe que ela é provisória, assim, fica bem claro, né? Apesar de a gente sempre saber que o protagonista não vai morrer, que eles vão vencer no final, aqui fica tão óbvio que tira a graça da coisa, sabe? De tentar descobrir como eles vão fazer pra derrotar o cara. E por mais que ele mate todo mundo ali, né? Que na guerra ele vai lá, ele se teletransporta, ele derrota o Zoro, derrota o Wiper, todo mundo, ele faz o estrago. Eu não consigo
sentir impacto nas ações dele, sabe? Eu acho que é isso que falta, é um momento de puta merda, esse cara é perigoso, sabe? Além da falta de carisma que eu já falei, acho que ele é um personagem com muito potencial, mas que foi desperdiçado, né? Principalmente na questão do complexo de Deus dele, que é uma parada bem interessante de se trabalhar em um personagem e que tornaria ele mais humano, mais identificável e poderia fazer uma alusão bem interessante com a realidade que a gente vive, né, com o mundo real, assim, tornar um vilão mais complexo. Ao invés disso, ele se tornou bem caricato, é um cara que só fica se engrandecendo o tempo todo e não faz nada demais, assim. Isso ficou foi trabalhado de forma bem superficial. Então, o Anel, que é o principal vilão da saga, ele já começa, já mostra a qualidade, a pouca qualidade da história. Então, porque o que é uma trama interessante ser um vilão pra mover a história, né? Então, se o vilão é fraco, todo o resto também acaba se tornando um pouco abaixo da média. E aí nós temos a palavra que define Skypiea pra mim, que é enrolação. O arcozinho mal desenvolvido, trama mal trabalhada e enrolada. Cara, é assim, é um negócio escancarado, ele torna a história que já não é muito boa, é uma história chata de acompanhar, que nossa, tu só espera pro momento que ela vai acabar pra continuar a história principal, né? Porque Skypiea tem muito uma sensação de filler, né? Como se fosse um filler dentro do material canônico, é bizarro assim. E isso fica bem escancarado nessa questão que eu já falei do Oda fazer de tudo pro Luffy encontrar o anel só no final. Então ele cria obstáculos assim extremamente chatos e desnecessários só pra trama se estender da forma que ele queria, pra tudo andar, pro roteiro andar na direção que ele quer, sabe? Tira a nossa imersão, porque fica claro que é uma história sendo contada ali, tipo, por uma pessoa, tal. Não tem um desenvolvimento natural das coisas. Então ali o Luffy se perdendo dentro da cobra, do estômago da cobra, achando que é uma caverna, ele fica lá por vários e vários episódios. Aí depois a Nami vai lá, sabe? A luta dele contra o Viper, que é só pra mostrar esses dois personagens se enfrentando, como seria. Ai, cara, tudo muito chato. Tudo muito enrolado. Aí depois tem todo o passado do do mentiroso lá, que eu esqueci o nome dele, do Cricket lá. E do Calgara também. Puta, cara, eu não tava nem aí pra isso já no final, sabe? No clímax da história, o Oda resolve contar o passado do Calgara, do Noland, o mentiroso, né? E da relação dos dois, e, enfim. Não tava nem aí pra isso, não me importava com os Xandias, não me importava com os Skypianos lá. Enfim, acho que enrolação é o termo perfeito para esse arco, que cria várias subtramas desnecessárias e chatas só para enrolar, e o próprio arco em si é quase uma enrolação dentro da história principal, porque ele não agrega em tanta coisa assim. E outra coisa, ainda falando da temática de vilão, né? Em One Piece a gente tem uma clara hierarquia de vilões, né? Você tem o vilão principal, que ele geralmente é reservado pro Luffy derrotar e enfrentar. E aí ele tem os seus comandantes, que são os seus subalternos mais poderosos, e eles ficam ali com o Zoro, o Sanji. Eles são divididos para cada membro da tripulação conforme o nível deles. E aqui, cara, a gente tem os comandantes mais insuportáveis e
desinteressantes de toda a obra. Aquele gordinho lá, o primeiro que é enfrentado pelo Sanji e o Luffy, que ficava usando o poder de replicar lá, que eu esqueci também o nome, mas cara, ele ficava rindo, dançando, pulando, cara, muito chato, muito chato. Nenhum deles tem um poder legal, assim, sabe? Alguma coisa diferenciada. Todos eles têm o mesmo tipo de habilidade e que são tão interessantes quanto as personalidades inexistentes deles, sabe? Cara, assim, é um negócio impressionante. É um pior que o outro. Eles vão aparecendo um por um, assim, e cada um consegue ser pior que o anterior. É chato. E as lutas também são mal coreografadas, são... Puta, eu não li a luta do Zoro contra aquele cara que tinha uma espada de nuvem lá, chata. A luta do Chopper contra aquele cara bizarro lá que se esquecia de abrir o olho, sabe? Também nada com nada. Não me agregou nenhuma habilidade nova pro Chopper, não desenvolveu algum alguma nova um novo poder que ele poderia vir a desenvolver, sei lá, não apresenta desafios, sabe? Essa que é a questão, não é que nem, por exemplo, foi em Alabasta, em que o Zoro, por exemplo, descobre a respiração de todas as coisas, aprende a cortar ferro para derrotar o inimigo e tem ali um desenvolvimento do personagem junto com a luta, sabe? Aqui não nada disso acontece e diferente também dos vilões de Alabasta, que tinham cada um uma habilidade específica, nova e diferente, aqui não, todos eles têm o mesmo tipo de poder, porque em Skypiea praticamente não existe Akuma no Mi, todos usam os mesmos gadgets para lutar, então as lutas acabam se tornando maçantes e repetitivas. Então esse é outro ponto negativo da questão de vilania em Skypiea, os comandantes, que assim como o seu vilão principal, comandante, não apresentam carisma nenhum. E falando de personagens agora, né? Em todo o arco de One Piece a gente tem a introdução de um novo personagem que serve como guia ali, né? Na nova ilha, que ele explora junto com os Mugiwaras, a ilha, explica mais ou menos como funcionam as coisas lá e tereréu, né? A gente tem isso em praticamente todo o arco. E a Konis, ela é a pior personagem desse tipo. Cara, ela é uma tentativa de cópia da Vivi, mas sem o carisma e sem a empatia pela personagem, né? Ela não tem ali uma relação construída com os Mugiwaras, ela não tem tempo de tela suficiente para fazer com que a gente se importe com ela. Ela não tem um passado envolvente, sabe? Ela não tem uma história cativante nem nada do tipo. Ela só tá lá, sabe? Ela só existe. Eu não diria nem que ela é, nossa, chata, que nem aquele gordo, por exemplo. Ela só é sem graça. Ela não. É tanto faz como tanto fez, sabe? Tipo, aquele momento que o pai dela morre, supostamente morre, né? Porque ninguém morre em One Piece. Que o Enel lança o raio nele. Era pra ser o Oda tenta criar um momento triste, emocionante. Nossa, o pai dela morreu. E ela viu. Cara, puta, eu não me importava, sabe? Eu nem lembrava o nome daquele cara quando ele morre. Eu ficava tipo, tá, beleza, morreu. Segue em frente. Vida que segue, sabe? Tipo, que eu não me importava com aqueles dois, com a relação deles, nem com a Konis. Ela era uma personagem sem graça como todo esse arco. Basicamente é isso. Ela é uma tentativa de cópia da Vivi, que não deu certo. Tem muito isso, né? O Oda ele tenta recriar algumas coisas que aconteceram em Alabasta e falha miseravelmente porque não tem o mesmo impacto. Até porque o Alabasta foi um arco que foi sendo desenvolvido aos poucos, né? Então eu acho que a Konis é outro ponto negativo, que a gente tem que acompanhar essa personagem que não agrega em nada. E aí
temos aí uma questão de mitologia de One Piece, né? Que são os Xandias e toda essa trama de guerra civil, de mostrar uma cultura diferente, né? Poderia ser bem interessante, né? Essa parada do povo que foi exilado da sua própria terra e tá batalhando uma guerra secular para voltar, né? Para reconquistar aquilo que já era deles. É bem tem um potencial bem grande aí até para fazer paralelos com o mundo real, para criar uma trama política interessante, né? Mas, cara, isso tudo é jogado no lixo porque os, o desenvolvimento dos Xandias é extremamente superficial e o seu principal representante, que é aquele cara que deveria representar a tribo ali como um todo, né, e fazer com que a gente se importe com eles e mova ali a história deles, cara, ele é chato. Acho que é um dos piores personagens já criados pelo Oda, porque ele é que nem o Kratos em God of War, sabe? Ele só sabe expressar um tipo de sentimento, que é a raiva. Ele tá sempre puto, tá sempre arranjando algum motivo para brigar com alguém, mesmo com os amigos dele, sabe? Ele tá sempre com uma expressão de raiva e gritando e xingando, sabe? Puta, eu não consigo sentir nenhum tipo de empatia por aquele personagem. E por consequência eu não consigo me relacionar com os Xandias e com a sua trama. Porque aquele que é o nosso o, a figura central deles é um cara insuportável e chato, tá ligado? Então, pra mim, todos eles são insuportáveis e chatos e superficiais. Então, o Oda tenta criar uma parada diferente, uma mitologia nova e recriar ali um contexto de guerra civil, né? Que tá acontecendo no Skypiea, mas puta, não tem impacto. Não consegue, fica tudo no superficial demais, né? Além da conta. E eles não são nem divertidos, assim, o máximo que eles têm é um visual que remete aos indígenas, principalmente americanos, né? Mas é só. É o máximo visual chamativo ali e pronto, acabou. Nada mais que isso. Então é mais uma trama com potencial desperdiçado aqui. E para não dizer que tudo em Skype é ruim, a gente tem sim alguns bons momentos, principalmente na trama da Robin ali, né, dela sendo uma arqueóloga mesmo, né, exercendo a função dela e mostrando um pouco mais desse lado de historiadora mesmo, né, dela vai lá, ela explora, anda por Skypiea toda, ela quer desvendar o mistério da Cidade de Ouro, quer conhecer mais sobre a história dessa ilha lendária. Então ela vai, tenta conhecer, a gente mostra ela se importando o que as ruínas históricas significam para ela e como ela tem essa questão de preservar, né, monumentos históricos. Então é bem interessante, ajuda a desenvolver mais a personagem também, que tinha recém entrado pro bando. E a gente vê ela lutando, que também é sempre um prazer de ver, e infelizmente o único momento desses por um bom tempo. Porque o poder dela é muito massa, eu adoro a Akuma no Mi da Robin, é uma das minhas favoritas. E aqui é um dos raros momentos que a gente consegue ver ela utilizando boa parte do seu potencial de habilidades. Além disso, tem o visual de Skypiea, que é bem legal. O Oda, ele cria uma das suas ilhas mais fantasiosas, né, e mais inspiradas ali, tanto na questão de visual quanto
no seu funcionamento ali com as nuvens e tudo mais. Então isso é bem legal. E tem uma vibe ali, uma tentativa de criação de férias, sabe? De um clima de diversão bem despretensiosa, que é até legal no começo, mas depois se perde um pouco, então tem isso também. Em resumo, Skypiea tá longe de ser um dos pontos altos de One Piece. Ele perde muito impacto, principalmente pelo fato da gente ter acabado de sair de Alabasta, que é um dos grandes arcos de One Piece, assim, sabe? Muita coisa o Oda tenta recriar aqui e não consegue fazer da mesma forma, né? E assim, eu não acho que seja o pior arco de One Piece, né? Temos a Ilha dos Tritões para isso, mas não tá num dos meus favoritos, nem perto disso. Infelizmente, Skype tinha bastante potencial, mas é bem desperdiçado aqui. E é isso, para você que está acompanhando o One Piece agora, não deixe que esse meu vídeo e que esse arco te desmotive, porque vem muita coisa boa pela frente, tá? Confia em mim, vale a pena. Esse é apenas um pequeno tropeço, mas que o Oda já consegue se reerguer dele. Então é isso, essa é a minha análise um pouco crítica ao arco de Skypiea. E deixa aí nos comentários o que se você é do grupo de fãs que gosta, que ama esse arco, ou se você tá comigo aqui não é lá dos seus favoritos. Deixe seu like e se inscreva no canal, né? Compartilhe esse vídeo e até a próxima.